Bom, pessoal, vamos supor que eu tivesse uma sequência aí com um número finito de termos, né? Então vamos supor aqui que eu tivesse 5 termos nessa sequência. Bom, vamos supor ainda que essa sequência represente uma progressão geométrica. Então, se ela representa uma progressão geométrica, eu tenho o meu primeiro termo, A1. O meu segundo termo é o termo anterior vezes Q. Então, quer dizer que o meu segundo termo vai ser A1 vezes Q. Então, o meu terceiro termo vai ser A1 vezes Q vezes Q. Então, vai ser A1 vezes Q ao quadrado. O meu quarto termo vai ser o terceiro vezes Q. Então, vai ser A1 vezes Q elevado ao cubo. O meu quinto termo vai ser o anterior vezes Q. Então, vai ser A1 vezes Q elevado à quarta. Né? Nota, então, eu disse aí que eu tenho 5 termos. Né? Então, vocês percebem que o N aqui, né? o expoente da razão é sempre uma unidade menor do que o N. Né? Se eu tivesse 10 termos, seria 1 vezes Q elevado a 9, e assim por diante. Bem, vamos chamar de S a soma desses termos, como se eu quisesse somar o primeiro termo com o segundo termo, com o terceiro termo, quarto termo, quinto termo. Então, eu vou falar que isso daí, somado tudo isso daí dá S. Vou falar que S é igual a 1 mais A1 vezes Q mais A1 vezes Q ao quadrado mais A1 vezes Q ao cubo mais A1 vezes Q elevado à quarta potência. Então, eu chamei de S essa soma aí. Bom, eu vou fazer o seguinte. Então, a soma é igual a 1 mais A1 vezes Q, mais A1 vezes Q ao quadrado, mais A1 vezes Q ao cubo, mais A1 vezes Q à quarta. Isso é uma igualdade. Se é uma igualdade, já falei, é uma gangorra. O peso que eu colocar do mesmo lado, dos lados iguais, eles permanecem em equilíbrio. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar esses dois lados por Q. Então, eu vou multiplicar desse lado aqui por Q e vou multiplicar desse lado aqui por Q. Só que eu vou multiplicar toda essa soma. Então, desse lado aqui, eu vou ficar com Q vezes S, dá S vezes Q. Tanto faz. Ou Q vezes S. Esse Q aqui, eu vou aplicar a distributiva com todos os termos dessa sequência. Então, vai ficar assim, ó. A1 vezes Q mais A1 vezes Q dá 1 vezes Q ao quadrado. Aqui vai ficar A1 vezes Q elevado ao cubo, mais A1 vezes Q elevado à quarta, mais A1 vezes Q elevado à quinta. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou subtrair essas duas equações. Então, eu vou pegar essa que está aqui em azul. Vou fazer menos essa que está aqui em roxo, sei lá. Então, vai ficar assim, ó. S vezes Q menos anterior, que dá quanto? S. Vai ser igual. Quem que é S vezes Q? É A1 vezes Q mais A1 vezes Q ao quadrado mais A1 vezes Q elevado ao cubo mais A1 vezes Q
elevado à quarta mais A1 vezes Q elevado à quinta. Eu vou subtrair A1, vou subtrair A1 vezes Q, vou subtrair A1 vezes Q ao quadrado e assim por diante. Então, fazendo a subtração, vai ficar menos A1 menos A1 vezes Q menos A1 vezes Q ao quadrado menos A1 vezes Q ao cubo menos A1 vezes Q elevado à quarta. Bom, na hora que eu for fazer essa subtração, olha só o que vai acontecer, ó. Menos A1Q com mais A1Q, cancela. Menos A1Q ao quadrado com mais A1Q ao quadrado, eu cancelo. Mais A1Q ao cubo com menos A1Q ao cubo, eu cancelo. Mais A1Q à quarta com menos A1Q à quarta, cancela. Então, o que vai sobrar para nós? Vai sobrar assim, ó, S vezes Q menos S vai ser igual. Quem que sobrou do lado de cá? A1 vezes Q elevado à quinta potência menos A1. Bom, aqui eu tenho S vezes Q e aqui eu tenho só S. Como se eu tivesse, por exemplo, 1 aqui, né? Estivesse multiplicando por 1, né? Um elemento meu da multiplicação, então ele está aí. Você não está vendo ele, mas ele está aí, né? Suponha que ele esteja aí. Então aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar o S em evidência, fica assim, ó, S que multiplica Q menos 1. Nota que se eu aplicar a distributiva aqui, eu volto lá no SQ menos S. É igual, aqui eu também posso colocar o A1 em evidência. Então fica assim, ó, A1 que multiplica Q elevado à quinta menos 1. Nota que se eu aplicar a distributiva aqui embaixo, eu volto na expressão de cima. Então, eu vou pegar esse Q menos 1, que está multiplicando, vou passar dividindo. Então, eu vou falar que S é igual a A1, que multiplica Q elevado a 5 menos 1, sobre Q menos 1. Então, quer dizer, inicialmente, eu falei o quê? Eu disse com uma sequência com 5 termos. Então, note, ó, A1 aparece em todas elas. O Q aparece em todas elas, é comum a todas. E esse 5 aqui, ele representa a quantidade de termos. Por quê? Porque eu tinha 5 termos. Se eu tivesse 10 termos, esse expoente do Q aqui ia valer 10. Se eu tivesse 100 termos, esse expoente ia ser 100. Então, se eu tivesse N termos, né? Então, eu digo assim que a soma de N termos de uma PG, ela pode ser representada como sendo o primeiro termo que multiplica a razão elevado à quantidade de termos, então a n, menos uma unidade, dividido por q menos 1. Então, para a gente encontrar a soma de n termos de uma PG, nós vamos utilizar essa formulinha aí nos próximos exercícios.